Hoje em dia nós vivemos a cultura, né, da hipocrisia, da falsidade em muitos contextos, não só dentro do contexto religioso, mas fora dele também, em que a gente acha que falar a verdade é a principal coisa, ainda que a gente fale sem amor. O importante é falar a verdade, e aí a pessoa tem que ouvir mesmo e tal. Mas quando a gente se recorda que o nosso padrão é Deus e que a gente tem que aprender a falar a verdade como Deus a fala e a tratar as questões do pecado no coração do homem como Deus trata, eu acredito que a nossa prática no aconselhamento pastoral, no aconselhamento bíblico, ou mesmo numa conversa casual com algum amigo, parente ou irmão da igreja, deve ser essa, de imitar a do Senhor agir. Então, pensando no caso da maneira como Deus tratou Elias, quando Elias fugiu da presença de Deus, fugiu da responsabilidade dele no ministério, fugiu de várias coisas, né? E errou em muitos pontos. E o Senhor poderia chegar nele e falar a verdade, ser duro, mas o tratou com bondade, com amor e, ao final, dizendo a verdade, mas com graça. Eu acredito que no tempo que a gente vive, a gente precisa ser recordado de que nós devemos falar a verdade sim, mas sem deixar a graça. Falar a verdade, mas não no sentido de afundar a pessoa ainda mais. A gente deve falar a verdade e deixar que a própria palavra mostre para a pessoa o erro dela e, se necessário, a humilhe. Isso é uma obra do Espírito Santo, não é nossa, né? Quando nós achamos que é nosso papel humilhar a pessoa, jogar a pessoa lá embaixo, e a gente acaba impedindo o agir do Espírito Santo. Se alguém tem que ferir, é o Espírito. Se alguém tem que humilhar, é a palavra. O nosso papel é apenas agir como Deus age. E como você bem lembrou, todas as vezes que Jesus tratou com pecadores, Ele não tratou com os dois pés na porta, com a mão no pescoço, com rudeza, com estupidez. Ele tratou com muita gentileza, com muita brandura. Ele não passou a mão na cabeça do pecado de ninguém. Eu acho que nem nós devemos fazer isso. Mas confundir o aconselhamento com rudeza, com estupidez, ou com colocar a pessoa no lugar dela, eu acho que é não entender a maneira como o próprio Deus trata as pessoas em pecado na Bíblia. É não entender como Deus trata você e eu no nosso pecado do dia a dia, não é? Eu acho que essa mesma graça e misericórdia que Ele transmite para nós, nós devemos transmitir uns para os outros também, ainda que zelando pela verdade sempre.